Minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, todos que vão prestar ouvido a este vídeo, ouvir o que vai ser dito. Eu quero trazer um assunto para todos vocês, um assunto muito importante das Escrituras, que na realidade fala sobre o corpo, o espírito e como, podemos estar nesse corpo, que a Bíblia menciona. Como podemos estar nesse corpo. Então nós vamos ver aqui, através desse assunto, o que é o corpo que Paulo fala, o espírito e como podemos estar nesse corpo. E esse assunto eu creio que é muito importante e vai falar de muitas coisas, vai falar com vários assuntos muito importantes, principalmente o novo nascimento, que Cristo mencionou lá em São João capítulo 3. E esse assunto eu creio que é um assunto vital, é um assunto importante, todos nós deveríamos meditar acerca disso. Todos aqueles que professam ser cristãos, professam ser crentes. Bem, irmãos, nós vamos ler a Escritura com o irmão Felipe, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eu peço a sua atenção para você meditar acerca do que vai ser dito, porque é muito importante mesmo. Irmão Felipe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Amém. Agora veja, Paulo falou, aqui ele está falando acerca de um espírito e de um corpo. Nós vamos entrar nas Escrituras em poucas palavras e vamos mostrar o que significa esse espírito que temos que ser batizados para estar nesse corpo. O que é esse corpo na realidade? Então, nós vamos meditar nisso e ver que existe uma igreja verdadeira e existe um espírito verdadeiro. Agora, o que é esse corpo? O que é esse espírito? Veja, em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, veja o que Paulo diz aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio, e o primogênito, dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Veja, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz que temos que ser batizados por um espírito formando um corpo. Aqui ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então nós vamos entender que esse corpo é a igreja. E esse Espírito é o Espírito Santo Cristo. Entenda bem, o corpo é a igreja. E esse Espírito é o Espírito Santo, que é Cristo. Então, vamos continuar mais para nós trazer para você mais um pouco acerca do que é o corpo e o Espírito, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Preste atenção, eu estou falando o Evangelho acerca da igreja e acerca de Cristo e acerca de você. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bem, então veja bem, aqui Paulo está dizendo que o cabeça da igreja é Cristo, que é o Espírito no qual ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que é o Espírito que nós temos que receber para estar nesse corpo, nessa igreja. Então, logo por aí você vai passar a entender que a igreja verdadeira, ela tem o Espírito Santo que é Cristo, e desta forma, para nós estarmos nessa igreja, nós temos que ter Cristo. Nós temos que ter o Espírito Santo. Agora, veja bem, Paulo, ele sabia do que estava falando. Ele sabia acerca do assunto que ele estava trazendo para a igreja. Né? Vamos ver mais um pouco aqui. Romanos capítulo 12, versículo 4. Veja, só para confirmar que o corpo que ele falou lá em 1 Coríntios 12, 13 é a igreja. E o Espírito no qual nós devemos ser batizados para estar nesse corpo, nessa igreja, é Cristo. Então veja o que ele diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Vem bem. Então, o assunto sobre o que é o corpo, o que é o Espírito, que é Cristo, está bem colocado dentro das Escrituras. Não tem como fugir disso. Eu não tenho como fugir e você também não tem como fugir. Agora, nós precisamos conhecer como nós sabemos, como nós temos o entendimento, a revelação de sabermos que estamos nesse corpo, que estamos, né, na igreja de Cristo, na igreja verdadeira. Até porque nós temos hoje para mais de 2.000 religiões, né, para mais de 2.000, e todas falando uma coisa, pregando uma doutrina, defendendo uma tese dentro das Escrituras e tudo mais. Né? Mas eu quero deixar também aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, quando Paulo diz assim, está Cristo dividido? Porque lá em Coríntios estava dizendo, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou desse, daquele, e Paulo cortou logo isso. E chegou a dizer, está Cristo dividido? Não. Então, se não está Cristo dividido, e ele é o cabeça do corpo, e cada um que está nesse corpo é membro desse corpo em sua posição, então não existe divisão. Então temos uma igreja verdadeira. E como sabemos que estamos nela? Sabe, Paulo, ele tinha esse conhecimento. Ele sabia o que era o corpo de Cristo, que era a igreja. E sabia que essa igreja tinha que receber o Espírito de Cristo em si, para fazer parte desse corpo, para fazer parte dessa igreja. Então, meu irmão, vejam bem, entenda bem, quando Paulo veio pregando o Evangelho, depois de ter um encontro com a coluna de fogo no caminho de Damasco, ele foi para a Arábia, né, e ele, na realidade, ele foi comparar, estudando a experiência que ele teve com a Bíblia. E ele passou a ver que aquela coluna de fogo no qual apareceu para ele, aquele clarão no caminho de Damasco, foi aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente. Né? Por isso ele diz que Moisés, de tudo, toda a glória do Egito que ele poderia ter se assentado no trono, como faraó, ele deixou para levar o vitupério de Cristo. Então, quem guiou o povo de Israel saindo do Egito até a terra palestina foi Cristo, o mesmo que apareceu para ele, para Paulo, no caminho de Damasco. Por isso ele cita Moisés, que
preferiu deixar toda a glória do Egito e levar o vitupério de Cristo, que foi aquele que apareceu para Moisés através da sarça ardente. Como o mesmo clarão apareceu para Paulo, para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. E quando ele perguntou: quem é, Senhor? Aquele clarão disse: eu sou Jesus. Então, aquele que guiou, aquele clarão, aquela coluna de fogo, vamos dizer assim, que guiou o povo de Israel, saindo do Egito até a cidade prometida, até a terra da Palestina, foi o Senhor Jesus Cristo. Entenda. Só que na forma de Espírito. E Deus é Espírito, Espírito Santo. Então, esse Espírito que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é o Espírito de Cristo. Jesus disse assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, no qual os guiará em toda a verdade. O Espírito que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque está em vós e está convosco. Então entenda, esse Espírito é o Espírito de Cristo que Paulo está falando, que tem que trazer os membros do corpo que é a igreja. Temos que entender isso. Agora, qual é a maneira, como você conhece que está nesse corpo? Não em uma igreja nominal, uma denominação que tem o nome de tal, nome de tal, nome de tal. Não, não é isso. Até porque o corpo de Cristo, a igreja, ela não é denominada. E essa igreja nasceu no Pentecoste. Paulo também teve o conhecimento que essa mesma coluna de fogo que apareceu para ele no caminho de Damasco, que disse: eu sou Jesus, foi a mesma que se repartiu em 120 labaredas de fogo e pousou sobre aqueles que estavam dentro do cenáculo. Os 120 pessoas, os apóstolos, mulheres que estavam ali. Então nós temos que entender isso, nós não estamos fugindo das Escrituras. Agora, como você sabe que está nesse corpo? Como você sabe que faz parte desse corpo? De que maneira nós podemos saber? Sabe, isso é um assunto muito importante, como disse, porque tem muitas pessoas que dizem que são cristãs, muitas pessoas que dizem que fazem parte da Igreja de Cristo, muitas pessoas que dizem: eu sou um cristão, e isso e aquilo, mas na realidade nós temos que conhecer, nós temos que saber quando somos um cristão, nós temos que saber quando estamos nesse corpo que é a igreja, né? Quais são as coisas que devemos saber para estar nessa igreja verdadeira. Então entenda, lá em São João capítulo 3, quando Nicodemos chegou às escondidas e disse assim: bom mestre, sabemos que tudo vem de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com eles. Aí Jesus citou algo aqui que eu creio que Paulo, por revelação divina, conheceu. Essa história, esse fato da conversa de Nicodemos com Paulo, com Jesus. Então preste atenção. Jesus disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Ver é entender, é ser revelado. E de novo, e Nicodemos disse: mas como posso eu voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus não estava falando de um nascimento natural, no qual um nascimento que vem de uma mulher no natural, vindo da carne. Isso é a verdade. Por isso, Jesus disse para Nicodemos: tudo aquilo que vem da carne é carne, mas o que vem do Espírito é Espírito. Mas lá no mesmo assunto com Nicodemos, em São João capítulo 3, Jesus diz assim: aquele que não nascer da água, da palavra, não entrará no reino do céu. Então veja, meu irmão, Jesus estava falando de um outro nascimento. Jesus estava falando de um nascimento que não era carnal. Era um nascimento na alma, de uma natureza mudada. Então nós vamos entender agora que sem esse novo nascimento, sem essa natureza mudada, sem esse selo que Paulo falou, que o Espírito Santo é um selo, né, que vem para selar a alma da pessoa, mudando a natureza até o dia da redenção. Em Efésios 4:30 ele fala isso. Esse Espírito Santo é o selo que sela a pessoa no reino dos céus.
Então, nós temos que entender que sem isso, nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não fazemos parte da igreja verdadeira. Não fazemos. Sem essa natureza mudada. Agora, você prestou atenção no que foi dito. Se nós não entendermos, não sabermos, por revelação divina, através do Espírito Santo, que isso que o profeta William Branham mostra é a pura verdade, então o que nós vamos crer? Dentro das Escrituras, a maneira, entender pelas Escrituras, a maneira que estamos na igreja verdadeira, a maneira que estamos no corpo de Cristo. Porque não é um rótulo. Ele chegou até a dizer, me perdoe, eu não quis dizer isso, que seja um rótulo, né? Uma marca. Mas, na realidade, é o que nós vemos. É o que nós vemos, é o que nós enxergamos hoje. Um é batista, outro é metodista, outro é católico, outro é assembleiano, outro é quadrangular, outro é universal, outro é mundial. E cada um diz que faz parte de uma igreja, cada um diz que faz parte de um movimento de um povo. Mas eu pergunto, será que esse partidarismo que nós temos de muitas igrejas é a igreja verdadeira? Porque a igreja fulana de tal diz que ela é a igreja verdadeira, chama todo mundo para lá. A outra diz que é a igreja verdadeira, chama todo mundo para lá. Mas se nós centralizarmos, como estamos fazendo agora, nós vamos ver que a igreja verdadeira não é assim. E para estar nela não é dizer que pertence a uma denominação. Você entendeu? E é mostrado, como ele mostrou, como podemos saber que estamos na igreja verdadeira. Tem que ter o novo nascimento, como Paulo falou. Por o Espírito somos batizados, formando um corpo. Nós temos que ter o Espírito de Cristo dentro da nossa alma para uma mudança de natureza. Veja o que ele diz aí. Nós temos que estar separados do mundo. Porque quando Cristo nos chamou do mundo, nos chamou, né, do estado que estávamos, né, e nos colocou em seu reino através de 3 etapas: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, né, que na realidade mostra que nós estamos na igreja verdadeira. Ele quer nos tirar do mundo, nos apartar do mundo, para não termos mais os desejos do mundo, das influências que o mundo vem e mostra como coisas belas. O pecado é prazeroso. Você tem que entender isso. E um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, que está na igreja verdadeira, ele não comete mais as velhas coisas que ele praticava. Ele não pensa mais da maneira que ele pensava. Ele não atua mais da maneira que ele atuava. Ele não vive da maneira que ele vivia, porque esse novo nascimento, que é um nascimento espiritual, não é carnal, muda isso. Então, essa natureza velha tem que morrer. Né, que é uma natureza que camba sempre com o mundo, tem que morrer. Isso tem que não existir mais dentro do coração da pessoa. Aí o Espírito Santo vem e toma o controle e leva nessa caminhada, nesse caminho apertado que é a palavra. E essa pessoa agora é submissa à palavra pelo Espírito Santo. E isso mostra que ela está no corpo de Cristo. Isso mostra que ela está na igreja verdadeira. E isso mostra que ela tem o Espírito de Cristo na alma. Está sendo liderado pelo cabeça que é Cristo. E como eu posso dizer que muitos grupos partidários que defendem uma fachada de igreja é a igreja verdadeira. Nós vemos o mundo entrando dentro das igrejas, hinos que são cantados, que não têm, na verdade, são insignificantes para Cristo. Você está entendendo? A igreja que Cristo está unindo nesses últimos dias, que é o corpo, que está sendo formado, muitos membros e cada um numa posição nesse corpo, e todos juntos fazem parte dessa família de Deus. É Cristo que está fazendo isso. E cada um membro que faz parte desse corpo tem o mesmo objetivo, o mesmo motivo, o mesmo objetivo: servir a Cristo, amar a Cristo, se entregar a Cristo, amar a Cristo sobre todas as coisas. Mas o que nós vemos? Pessoas que se dizem ser cristão, pessoas que se dizem ser filhas de Deus, que são crentes e atuam de uma maneira completamente diferente disso. Mentem, roubam, prostituem, vão para festa, as mulheres se despem nas praias,
se pintam, cortam o cabelo, andam de calça comprida, brinco na orelha, os homens cobiçando mulheres, desejando-as em seu coração, e diz que é um crente do corpo de Cristo, da igreja verdadeira. Ora, meu irmão, o que é isso? Deus nos separou do mundo. Ele nos separa para estarmos como membros cheios do Espírito Santo no corpo da igreja. Essa igreja que ele vai arrebatar, essa igreja que ele vai levar, que está fora do mundo, não tem compromisso nenhum com as influências do mundo, com Satanás. Porque o príncipe desse mundo é o diabo. Tudo que ele mostra é florido, é belo. Ele ofereceu isso para Jesus Cristo em Mateus capítulo 4. Então nós temos que entender. Agora, não é um rótulo. Me desculpe também, mas não é. Viu? Como vemos também muitos grupos que creem na mensagem do irmão Brana, que também defendem um partidarismo. Defende um rótulo. Eu sou da abertura da palavra, eu sou daqueles que defende que Cristo já saiu do propiciatório, eu sou aquele que defende que a nuvem é isso, é a ressurreição isolada. Meu irmão, o que é isso? O que é isso? Se a própria Bíblia está dizendo que o corpo de Cristo que está sendo formado, todos têm o Espírito Santo, e unanimemente, como a igreja primitiva, defende uma coisa só, Cristo, que é a palavra. Você está entendendo? Eu tenho que dizer isso, meu amigo. Eu tenho que dizer isso, meu irmão. Porque o que nós temos hoje é uma confusão religiosa. E ministros dizendo que são ministros de Deus, no quíntuplo de Efésios, pastores, e trocam de mulheres, né? E tomam até mesmo irmãs da igreja para ser suas mulheres, depois de ter sua esposa. Onde que Paulo disse que um bispo, lá em 1 Timóteo, tem que ser marido de uma só mulher. E nós vemos isso acontecendo. Você está entendendo? E dentro das igrejas, que na realidade, irmão, eu tenho que falar isso. Igreja que se diz até igreja do companheirismo da mensagem, trocam de marido, trocam de mulher. E o rapaz pega a mulher do irmão e tem como sua esposa, e a mulher pega um marido da irmã e tem como sua esposa. O que é isso? Isso é a igreja de Cristo? Isso é o corpo de Cristo? Eu digo que não. Eu não creio assim. Eu creio numa igreja verdadeira. Eu creio num corpo que Cristo é o cabeça. Mas é uma igreja santa, santificada, é uma igreja pura, fora do mundo e das coisas do mundo. Não há mácula nessa igreja. Ela foi lavada no sangue de Cristo e tem o Espírito Santo para dirigi-la. Nós temos que entender. Por isso que Paulo, no livro de Coríntios, ele chega a dizer: eu zelo por vós com zelo de Deus. Não era o zelo de Paulo. Não. Eu zelo por vós com zelo de Deus, que assim como Eva foi enganada no princípio, né? O vosso entendimento seja entorpecido, porque eu tenho que vos apresentar como uma virgem pura, saber a Cristo. A igreja de Cristo, ela não tem desejo no mundo, nas coisas do mundo. E como você pode dizer que faz parte da igreja de Cristo e defende um rótulo de igreja e defende o nome de um grupo que se diz grupo da mensagem? E defende teses que pastores pregam. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos uma igreja unida num só espírito, meu irmão. Por isso eu deixo dito sem temor. Você pode falar de mim o que quiser, pode dizer o que quiser, mas eu digo sem temor. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja pura e santa, lavada no sangue de Cristo, cheia do Espírito Santo, sendo dirigida por esse Espírito que é Cristo. Porque é isso que Paulo ensinou. Veja que Paulo fala acerca da posição das irmãzinhas, dos homens. Nós temos que entender isso. Você tem que dar amém para isso, porque está dentro das Escrituras, está dentro da Bíblia. Não defenda nenhum partidarismo de igreja. Isso é política religiosa. Não defenda. Enche-se com o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus para a tua vida, para você ver
que você está na igreja verdadeira é quando as tuas atitudes são mudadas, é quando você não tem mais gosto nenhum nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne. Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, a noiva de Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso tem que ser falado, isso tem que ser pregado. A igreja de Cristo ela não é mundana e seus membros não são mundanos. São santos, são consagrados, eles são separados, eles são nazireus de Deus. Santificados, levam uma vida santa e pura, sem desejos carnais. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, nos ajuda. Perdoa-me, Senhor. Eu sei que isso pode vir contra mim no dia do julgamento, mas pode vir contra esses também que estão ouvindo, Senhor, se vão dar crédito ou não. Nos ajuda. Cuida de todos nós. Cuida dessas pessoas que querem a verdade. Cuida dessas pessoas que querem a coisa correta. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queremos saber a verdade da Bíblia. Oh, Deus. Oh, Senhor. E essas pessoas que estão ouvindo e que também, Senhor, estão doentes ou algo assim, passando por problemas, ajuda elas, cuida delas. É o meu pedido, Senhor. Eu termino com essa oração. Tenha misericórdia de mim, de todos aqueles que vão ouvir, no nome de Jesus Cristo. Amém.